Olá, pessoal! Nós estamos aqui para mais uma aula e dessa vez a nossa aula vai ser sobre a crise de 29. Eu vou deixar esse mapinha disponível aqui para vocês, tá? Acompanharem durante ou depois da aula e fica a critério. Como sempre, eu vou seguir o mapinha, vou adicionar mais algumas coisas e vai dar tudo certo. Então vamos para a aula. Vamos pensar que a gente está no contexto de pós-Primeira Guerra Mundial e os Estados Unidos é considerado o país mais rico do mundo. Galera, imagina quanto esses caras lucraram com a guerra, não é mesmo? Lucraram bastante. Então, eles eram invejados pelo estilo de vida que eles tinham, né? Era um estilo de vida muito regrado, em que eles podiam ter muitas coisas. Esse estilo de vida ficou conhecido como American Way of Life. Era o estilo de vida que o mundo sonhava. E quando chegou nos anos 20, esses anos 20 ficou conhecido como loucos anos 20. Por quê? Porque o consumo aumentou muito. As pessoas tinham um poder aquisitivo muito grande. Esse poder aquisitivo muito grande, que fazia esse crescimento econômico ser cada vez maior, ficou conhecido também como grande boom. Quando a gente fala grande boom, vocês pensam na economia fazendo assim, de repente, boom! Todo mundo podia ter várias coisas e tudo que queria. E isso era muito bacana. Só que com isso vem um pouco da falta de responsabilidade, porque as pessoas não sabiam lidar com dinheiro. Então o que acontece? A galera começa a comprar muitas ações, começa a comprar muitas coisas e um dia a conta bate na porta, não é mesmo? Então de 20 a 29, os americanos compraram muitas ações. Até que em 24 de outubro de 1929, a bolsa quebra e começa a pior crise do capitalismo. A pior que vocês puderem imaginar. Diversas pessoas ficaram desempregadas, perderam suas casas por causa de hipotecas, tiveram que viver na rua. Tem um filme muito legal que conta a história de pessoas que perderam suas terras e tiveram que ir em busca de trabalho, em busca de sobrevivência mesmo. Foi uma luta para sobreviver as pessoas que foram perdendo tudo durante essa crise. E esse dia em que a bolsa quebrou, que deu início a essa avalanche de coisas, foi conhecido como a Quinta-feira Negra, porque foi numa quinta-feira que a grande crise começou. E a crise de 29 também tem um nome, além de crise, né, de 29, que pode ser chamado de Grande Depressão, tá bom? E aí vocês me perguntam, nossa, Michele, mas isso foi causado porque os norte-americanos estavam comprando bastante? Galera, não era só por isso, né? Os principais fatores foi a superprodução agrícola, porque os caras produziam muito e chegou a um ponto que as pessoas não estavam mais conseguindo comprar. A produção era maior do que a procura. A diminuição do consumo, né, que é essa coisa que está ligada, você produz muito, mas você não tem quem compre tudo isso que você produz. Tem a condição do livre mercado, ou seja, cada empresa faz aquilo que quer, estipula o preço que quer, trabalha da forma que quer. É uma forte característica do liberalismo, né? As empresas por si mesmas que acabam fazendo coisas que de repente pode vir a prejudicar a economia, né? E a quebra da Bolsa de Nova York, que foi a crise de 29 ou a Grande Depressão, Quinta-feira Negra, como vocês preferirem chamar. E essa crise trouxe o medo das pessoas, com certeza que tinha muita gente que aplicava dinheiro nessa bolsa, né? Dependia disso. Desemprego, muito desemprego e muita falência, além de muita gente perder terra, perder casa, como eu já disse antes, perder, enfim, tudo que tinha. Então, para tentar solucionar, e foi uma forma até eficaz diante da crise, solucionar esse problema todo, vem Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos, e ele lança o Plano New Deal. Esse Plano New Deal entrou em vigor entre os anos 33 e 37, tá ok? E o objetivo era recuperar a economia da crise de 29. E as principais características do New Deal, que veio para dar um levante na economia, foi os fortes investimentos estatais em obras públicas. O que significa isso? O Estado começou a criar diversas obras dentro do Estado para poder empregar essas pessoas que perderam seus empregos, empregar essas pessoas que estavam à margem da economia que estava péssima. Então foi uma forma de
de fazer o capital girar dentro da economia do país. Fez uma reforma no sistema bancário e monetário, que foi muito importante para dar uma certa segurança para as pessoas em relação às empresas, né? Eles queriam começar um pouco a moldar essas empresas para que elas não fossem livres para fazer o que quisessem. Deu o controle de preços e produção de empresas, ou seja, para equilibrar essa coisa da oferta e da procura, né? Que foi um dos motivos que levou à crise, que foi a superprodução agrícola, quando você tem mais do que você tem como procura. Teve o controle de preços e produção das empresas. Eles também se preocuparam em dar um limite para as empresas, né? Coisa que eles não tinham. Tinham um livre mercado, então vamos limitar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho, para a gente poder fazer da melhor forma para que isso não ocorra novamente. Deu incentivos agrícolas para as pessoas, né? Para estancar o êxodo rural que estava acontecendo, né? Muita galera, essas pessoas que perderam as suas terras, estavam indo para cidades e estavam enchendo as cidades. Então, a gente dá um incentivo para a galera voltar pro campo, para ficar lá e para a gente ter uma coisa equilibrada, não deixar as nossas cidades super encherem, super lotarem. Teve a criação de medidas voltadas para a área social, né? Para acolher um pouco essas pessoas que foram super prejudicadas pela crise. A redução da jornada de trabalho, porque as pessoas ralavam pra cacete. E os resultados foram positivos, né? Até quando, na década de 40, você já conseguia perceber que o plano estava dando um levante na economia. Então, galera, é basicamente isso, tá bom? Sobre a crise de 29, foi uma crise que trouxe muitas consequências, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo todo, porque, como vocês sabem, a economia é atrelada e quando um vai, todos vão. E foi basicamente isso. Quando os Estados Unidos caiu, diversos outros países e diversas outras bolsas também caíram e tiveram suas economias abaladas. Tá bom? Então, pensem na crise de 29 como realmente uma grande depressão. Uma época de grandes perdas para todo mundo. Ih, meu tempo acabou. Preciso ir, tá bom, gente? Então, foi um prazer dar essa aula para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, apesar de eu ter falado bem rápido e bem resumido. Quem quiser dar mais uma pesquisada, é interessante saber sobre isso, tá bom? E tô indo. Um beijo no coração de vocês e tchau!